A gente falou sobre operação com vetores, né? Aliás, eu deixei uma atividade lá e poucos... Aberto aí, você queria falar? Foi sem querer. Ah, tudo bem. Vamos ver. Tava para fazer certinho. Beleza, Arika, tranquilo. Tentem tirar um dia, pessoal. Por exemplo, separa um dia para cada duas matérias, sabe? Vocês têm 12 disciplinas, 12 ou 13, né? Separa um dia para cada duas disciplinas, porque senão vocês ficam doidos também, tá? E se sobrar um tempinho, faça uma terceira e tal, mas tem que fazer. Se tiver dúvida, corre atrás do professor, tá bom? Pega ele pro cangote, beleza? Porque senão ao longo dos dias vai ficando mais difícil, tá? E física, pessoal, vai acumulando conhecimento. Você aprende um negócio hoje, talvez você use por muitos outros temas, né? Muitas outras conteúdos da disciplina, tá? Às vezes você pode usar hoje e depois daqui 2 meses. Então tem que estudar e tem que estar bem sabido aí, tá bom? Então, ó, eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês já estão vendo minha telinha aí, agora eu acho que já está aparecendo, tá? Hoje, pessoal, dando continuidade à nossa disciplina, a gente vai começar a falar de movimento, ok? Então a gente vai dar alguns conceitos aí que são primordiais para o entendimento do movimento, tá? Nós vamos falar sobre espaço percorrido e velocidade escalar por enquanto, beleza? A gente não vai tratar de velocidade vetorial aqui. Nós vamos falar de ponto material e referencial, trajetória e já vamos falar sobre movimento retilíneo uniforme, beleza? Alguns devem ter visto alguma coisinha ou outra lá no 9º ano, né? Mas hoje a gente vai ver mais um pouquinho para a gente conseguir contextualizar bem o conceito de movimento, para depois ver movimento variado, com velocidade variada, tá bom? Beleza? E para que a gente estuda movimento, pessoal? Ó, percebam, tá? Eu só estou falando de movimento. Nesse primeiro momento, a gente só está preocupado com o movimento em si e não com o que causa o movimento, tá? Então, por que a gente estuda o movimento? A gente estuda por diversos motivos. Mas o mais interessante dos motivos, né, do que só entender o movimento, é o estudo dos corpos celestes, ok? E aí, né, eu trago um exemplo aí, quem quiser pesquisar depois, que tiver interesse, um exemplo sobre o movimento dos corpos celestes, que é um estudo de movimento e tudo mais, é o tal do trânsito de Vênus, né, que através dele foi possível calcular a distância entre o Sol e a Terra. E o trânsito de Vênus, pessoal, ele acontece num período... tem períodos, né, para acontecer. Ele acontece no intervalo de 8 anos, certo? E depois só dali 100 anos. Então, aqui, né, nós registramos em 2004, depois 2012, estão vendo? Aqui é Vênus de frente para o Sol, aqui, como se fosse, tá? Que a gente estivesse observando. E aí a gente consegue... e isso daqui, ó, uma aparição, a segunda aparição, depois só vai acontecer de voltar aqui depois de 100 anos. E aí a gente conseguiu calcular a distância do Sol e da Terra por meio do trânsito de Vênus. Ok? Bom, então é uma das aplicações do estudo do movimento aí. E movimento aqui pra gente, pessoal, não é aquela coisa assim de nossa, eu estou em movimento, eu estou evoluindo, eu estou saindo de lá para cá, né? Estou estudando. Não é isso. O que a gente está interessado é no conceito físico, né? De você se deslocar de um lugar para o outro, não você, né? Um corpo qualquer, seja ele um corpo celeste ou um corpo, um carro, por exemplo, ok? Então, quando a gente falar de movimento, pessoal, a gente sempre vai ter que falar do movimento de alguma coisa estando referenciado em algum lugar, ok? Então, ó, eu dou um exemplo aqui, ó. Um passageiro sentado no banco de um carro está parado em relação ao motorista.
Então vocês imaginem, né? Se imaginem como motoristas de um carro e um passageiro do lado. O passageiro do lado de vocês, ele está parado. Vocês estão lá dirigindo o carro, o passageiro está parado. Certo? Só que se alguém de fora do carro, que está lá na beira da estrada lá, olhar para o carro, ele vai concluir que os dois estão em movimento. Ok? Porque os dois estão lá dentro, tanto o motorista quanto o passageiro, estão se movimentando. Então, o primeiro conceito que vocês têm que ter assim é que o movimento ele vai depender do ponto de vista que for adotado, do referencial que for adotado. Ok? Observador? Hã? Observador, o movimento é relativo ao observador? Isso, Enzo, isso daí mesmo, sempre. Ok? Então a gente vai ter que ter a perspectiva, né, de analisar o movimento com base na palavra que o Enzo usou aí, é uma palavra, né, bacana, vocês devem usar antes, do observador. Né? Eu falo aqui referencial, a minha referência é eu sentado aqui na cadeira e o avião passando lá em cima. Ok? Beleza, pessoal? Bom, outra definição importante que a gente tem que ter, outras definições importantes, né, são sobre espaço percorrido e velocidade escalar. Ok? Bom, são dois outros conceitinhos diferentes, né, que a gente vai tratar eles separadamente. Certo? Então, o que é? O espaço percorrido, pessoal, é a distância propriamente dita de um ponto a outro que um determinado corpo percorreu. Ok? E percebam, pessoal, que eu não estou falando sobre trajetória. Eu estou falando sobre espaço percorrido. Tá? Esse espaço percorrido, saindo do ponto A ao ponto B, ele pode ter diferentes distâncias, tá certo? Se eu pegar um caminho um pouco mais longo, ele vai ter uma distância maior. Se eu pegar um caminho mais direto, né, em linha reta, ele vai ter uma distância menor, ok? Então esse daí é só o espaço percorrido, beleza? É o quanto você se deslocou ou o corpo que você está analisando se deslocou, certo? Agora, a velocidade escalar, ela dá uma ideia de rapidez, certo? E é escalar porque a gente não precisa saber de mais nenhuma informação. Se a gente está falando de velocidade escalar, a gente só fala, olha, tal corpo está andando, está se movimentando a 100 km por hora ou a 30 metros por segundo, por exemplo. Tá? A gente não precisa dar direção e sentido porque ela vai ser irrelevante. Tá bom? Então, velocidade escalar é o que a gente vai usar nos nossos estudos de movimento, certo? Sempre vai ser velocidade escalar, tá bom? E ela vai ser apresentada aí de diversas formas, metro por segundo, quilômetro por hora, beleza? E aí, dentro da velocidade escalar, a gente pode dividir ela em duas, certo? A velocidade escalar média e a velocidade escalar instantânea. Beleza, pessoal? A velocidade escalar média, ela é a definição, ela é por definição, né, a razão. E razão, pessoal, é uma incógnita dividido pela outra, uma grandeza dividido pela outra, tá? Razão. Então, a velocidade escalar média é a razão entre o espaço percorrido, que nada mais é do que o deslocamento, certo, de um corpo, pelo intervalo de tempo que esse espaço demorou para ser percorrido. Ok? Então, a velocidade média nada mais é do que a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Ok? Oi. A fórmula pode ser representada por V igual a D dividido por T? Pode. D de distância, né? D de distância, D de tempo. Então, o Enzo, sabe por que eu não gostaria de... Eu queria tirar essa coisa do D, de vocês e tudo mais. Eu vou explicar um pouco mais pra frente. Mas o D, mais pra frente, quando vocês estiverem na faculdade, né, quando vocês virem conceito de derivada e tal, o D ele vem de derivada, tá?
E aí eu não gostaria de usar. Vocês já estão adultos suficientes para aprender aí os conceitos mais básicos de onde as coisas saem. Então, vamos tentar separar essas abreviações e usar o que realmente está no conceito. Pode ser? Ok, obrigado. Beleza, eu vou explicar então por que é ΔX sobre ΔT. Porque alguns de vocês podem ter visto ΔS sobre ΔT. Quem viu já. Quem não viu, eu vou explicar por que é ΔX. Então isso daqui, pessoal, é a minha velocidade escalar média. Ok? É uma média da velocidade dentro daquele espaço que ela percorreu no tempo que ela demorou para percorrer. Beleza? Agora, a velocidade instantânea, né? Ela é uma coisa já um pouco mais prática, porque percebam, né? Quando eu estou falando de velocidade média, eu vou ter que, por teoria, né? Eu vou ter que manter essa velocidade por todo o meu percurso. Então vocês imaginam, eu saí aqui de São João da Boa Vista e ir até Aguaí, por exemplo, numa velocidade constante. Sei lá, 100 por hora, tá? Se eu for a 100 por hora certinho, eu não posso baixar a velocidade em momento algum. Se eu for a 100 por hora certinho, vocês concordam comigo que eu vou arrumar um problema lá no pedágio já, que eu vou ter que sair arrancando catraca e tudo mais. Na hora que passar por um radar de 80 por hora, eu vou levar uma multa. Então, às vezes, não é muito prático eu falar em velocidade média em um percurso muito grande, por um tempo muito grande. Agora, quando eu uso esses conceitos de velocidade média para calcular a velocidade num instante de tempo muito pequenininho, aí já tem um pouco mais de sentido. Porque percebam, pessoal, que se eu calcular a velocidade de um corpo num espaço de tempo muito pequeno, quer dizer que ele vai se deslocar muito pouco também. Tá certo? Então, o conceito de velocidade instantânea, a gente não vai ver, tá? Ele sai disso daqui, ó, dessa coisa feia aqui, que a gente fala que é o limite, tá? A gente como se tendesse o nosso tempo a zero. E como o deslocamento depende do tempo também, né? A gente faz com que o deslocamento seja bem pequenininho, ok? E tá aqui, ó, Enzo, por que eu não quero que use D? Porque o dx vem de uma derivada e aí eu não quero que vocês confundam, ok? Vocês não vão confundir porque vocês não vão ver derivada, mas mais pra frente vocês vão estar entendendo outro conceito já, tá bom? Eu vou falar aqui também, tá? E aí vocês podem me perguntar assim, pô, Raul, mas se velocidade média não pode ser utilizado na prática, que é bem difícil, e velocidade instantânea eu não vou ver, por que então a gente está estudando velocidade média? Vou falar para vocês. Vocês já viram o radar de carro na rua? O radar de carro ele usa esse conceito de velocidade instantânea. Tá? Vamos supor que vocês, na hora que estiverem já aplicando seus conhecimentos de técnico em informática, vocês tenham que fazer um programinha, né, que registre a velocidade desses carros que estão passando aqui na rua. Ok? Vocês vão ter algumas variáveis de entrada aqui, que são esses caras que estão aqui no chão, são radares, sensores, certo? E a câmera que está aqui em cima. Percebam, pessoal, que esses caras que estão no chão aqui, ó, e isso daqui, quando vocês verem algum radar, vai olhando para o chão para ver se vocês enxergam. São 2 quadradinhos no chão. O que acontece? Quando o carro está passando, a primeira marca aqui no chão dispara um cronômetro. E a segunda marca no chão para o cronômetro. Certo? Então olha que interessante. Se você tem o tempo que ele usou para percorrer essa distância curtinha aqui, porque entre um sensor e outro tem, sei lá, 2, 3 metros, 5 metros. É bem pouco, tá? Não tem como a gente ter variação de velocidade naquilo lá. Tá certo? Se eu consigo saber a distância entre um sensor e outro e o tempo que o carro demorou entre um sensor e outro, eu consigo calcular a velocidade média dele por meio dessa equação aqui. Ó. Eu tenho distância e eu tenho tempo. Então, o radar aqui
ele vai funcionar por meio de a medida de velocidade instantânea, que nada mais é do que a velocidade média com o tempo aqui bem curtinho, um espaço de tempo bem pequeno. Então percebam que a gente pegou aquele percurso de São João a Aguaí e encurtou ele bem pouquinho. A gente só quis saber o comportamento do nosso ponto, né, do nosso corpo, o movimento dele num curto espaço de tempo e espaço, né? Tá certo? Um deslocamento muito pequeno. E aí a gente sabe a velocidade naquele instante de tempo. Vocês conseguiram pegar o conceito aí? Sim. Matheus, eu nem sei o que é delta. Ah, delta, isso, delta é o triângulo. Eu vou falar o que é delta, tá, Matheus? Fica tranquilo. E eu vou falar por que tem um X também, tudo mais. Tranquilo? Fica sossegado. Tá. Então, ó, esse conceito de velocidade média e de velocidade instantânea, tá tudo certo para vocês, pessoal? Por enquanto tá tranquilo? Ou alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Ana Júlia quer falar alguma coisa? Não? Bom. Não, eu apertei errado aqui. Ah, beleza. Então, vamos lá. Bom, contextualizado essa velocidade média, velocidade instantânea, então vamos para alguns outros conceitinhos que a gente precisa para poder começar a pensar no movimento aí como um todo, ok? O primeiro conceito que eu quero passar para vocês é o de ponto material e ponto referencial, ok? Então, olha lá, ó, a definição de movimento visto até aqui diz respeito a um corpo, certo? Só que não é qualquer corpo. A gente tem que saber o que corpo, por que a gente está estudando desse jeito, tá? Então, a gente vai definir muito bem o que é esse corpo. Então, a gente pode, eu coloquei como exemplo aqui, ó, que a gente pode analisar a trajetória de um cometa, pois ele é um corpo e eu estou estudando ele em relação à Terra. Só que, se a gente fosse estudar o movimento do cometa lá dentro do cometa, vocês concordam comigo que ia ser muito difícil? Ia ser complicado, né? Outro exemplo que eu dou é você analisar o movimento de um rio sem ter um referencial. Por exemplo, eu vou sentar aqui na beira do rio, aqui vai ser o meu referencial, e eu vou estudar o movimento dele. Mas como que você vai estudar o movimento dele se você não tem um ponto de referência? Agora, o que você acha de estudar o movimento do rio se você colocar um barquinho num determinado ponto, barquinho de papel, e ver ele descendo sentado da tua cadeira? Pode ser? Vai ficar mais fácil, não vai? Então a gente vai ter essa contextualização do que são esses corpos que a gente está falando. Ok? O primeiro conceito que eu vou trazer aqui para vocês é o de ponto material. Ponto material, pessoal, é um corpo em que as dimensões são desprezíveis para mim. Tá? Eu não estou preocupado com o tamanho, com a geometria, com a massa, não estou preocupado com nada. Tá certo? Eu estou olhando para esse corpo, para esse ponto material, lá do meu referencial bonitinho, estudando o movimento dele. Tá certo? Geralmente, pessoal, esse ponto material, ele está longe de mim, sabe? É como se eu olhasse para um carro bem lá do alto, sei lá, 10 km de altura. Eu estou vendo aquele carro lá, mas para mim ele é um pontinho. Eu estou só analisando o movimento dele, por exemplo, numa estrada. Ok? Agora, o ponto referencial não. Quando eu estou falando do ponto referencial, todas as dimensões dele já são importantes para mim. Então, se eu estou analisando um carro, né, o movimento de um carro, estando dentro dele, eu tenho que ter as dimensões dele, ou se vão ser importantes as dimensões para eu analisar o movimento de um carro, sentando no meu referencial, eu tenho que anotar todas essas informações de comprimento do carro, de largura, de massa e tudo mais. Ok? Então,
O que vocês têm que guardar é que o ponto material é um pontinho em relação a um determinado referencial que eu estou analisando o movimento. O ponto referencial já é como se fosse a minha referência mesmo. É o espaço que eu estou localizado, ou se o meu corpo for um ponto material, eu tenho que saber todas as dimensões dele para eu conseguir descrever o movimento e fazer as contas que eu preciso fazer. Tudo bem, pessoal? Quanto a ponto material e ponto referencial, ficou claro para vocês? Não entendi o ponto referencial. Ponto referencial não entendeu. Ó, eu vou fazer assim, ó. Vamos supor, o Enzo, que, bom, eu tenho a minha referência, né? Eu sou o observador lá, como você disse, eu tenho a minha referência, ok? Suponhamos que eu vou abrir até o Paint aqui, ó. Suponhamos que eu tô aqui, certo? Nossa, que desenho feio que ficou. Aí, melhorou. Eu tô aqui, certo? Eu quero analisar o movimento de um corpo desse ponto até esse ponto aqui, certo? E que corpo que é esse? Ah, não sei, é um corpo. Então eu vou adotar que ele seja um pontinho. As dimensões dele não são interessantes para mim. Eu só quero saber qual vai ser, por exemplo, a velocidade média desse corpo partindo desse ponto e indo até esse, ok? Ele é um ponto sem dimensões nenhumas. Tá certo? Aqui ficou claro? Isso daqui é um ponto material. Sim. Agora vamos supor, vou voltar aqui. Vamos supor que você vai precisar analisar o movimento de um carro. Finge que isso é um carro, tá? Eu vou fazer a roda nele. Finge que esse é um carro. Pensa assim, ó. Você está levando em consideração esse carro desse tamanhão aqui, beleza? Só que você começa a calcular o tempo e o deslocamento dele a partir da frente do carro. Ok? Se você levou em consideração a frente do carro e não a traseira, na hora que a frente chegar aqui no final, você vai parar teu cronômetro e parar de analisar o teu movimento, ok? Agora, se você tomou em consideração, né, o ponto de início da tua análise de movimento como sendo a frente do carro e parou o cronômetro na traseira do carro, você vai estar colocando erro nesse teu cálculo, nessa tua análise? Fala para mim. Acho que sim. Eu acho também que sim, porque a gente vai acabar considerando o comprimento do carro também, não vamos? Sim. Então, isso daqui, ó, seria um ponto material, certo? Eu estou analisando o movimento de um único ponto, desprezando as dimensões dele. Isso daqui é como se fosse um ponto referencial, porque eu estou analisando o movimento. Eu estou analisando o movimento de alguma coisa que tem dimensões que eu não posso desprezar, tá certo? Só que no nosso caso, Enzo, o que a gente sempre vai usar é o nosso ponto material. A gente vai falar que esse carro aqui ele tem dimensões desprezíveis, tá certo? Em comparação com o nosso percurso, ele é muito grande. Ele é muito pequeno, tá? O nosso percurso é muito grande e o carro é muito pequeno em relação a isso. Então a gente vai falar que esse carro aqui sempre vai ser um ponto material e não um ponto referencial. Mas o ponto referencial, vocês têm que ter essa noção, porque pode acontecer esse caso aqui, tá? Na hora que vocês forem programar alguma coisa, eu não sei, né? Mas vocês vão ter que levar em consideração. Olha, o ponto que eu inicio o meu cronômetro é a frente do carro.
E na hora que a frente chegar aqui de novo, aí parou a contagem. Você entendeu? Sim, sim. Obrigado. A ideia ficou mais clara? Uhum. Beleza, então. Bom, então vamos... Pode explicar o material de novo? Claro, Carlos, ó. Ponto material, eu vou até apagar aqui, ó. Ponto material é como se fosse não, né? É um pontinho, né? Que ele pode ser, nossa, que pontinho grande. É um pontinho que ele pode ter lá suas dimensões, ter sua massa e tudo mais, mas eu não estou interessado nele, tá? Eu estou interessado só no movimento que ele vai acontecer, que ele vai executar, ok? Só que, dependendo do meu referencial, né, que eu estou aqui, eu estou paradinho, o observador está olhando, o meu percurso às vezes é muito maior do que o meu corpo que está se movimentando. Por exemplo, eu posso estar analisando o movimento de um corpo dentro de uma distância de 10 km. Se o carro tem 5 metros de comprimento, não vai fazer muita diferença, concorda? Então o ponto material é um ponto que a gente adota. Eu vou falar assim, um carro sai daqui de São João e vai até Guaí. Tá? A velocidade média dele é de tantos quilômetros por hora. A dimensão dele é irrisória, perto do espaço percorrido. Entendeu? Então eu falo que ele é um ponto material. É um pontinho que se movimenta daqui para lá. Ok? Ficou um pouco mais claro agora? Beleza. Beleza. Então, ó, ponto material é aquele em que eu não tenho importância das dimensões dele. Ponto referencial tem importância as dimensões dele, tá? E aí... Oi. Então, por exemplo, um ponto material, então, entre essas, a gente poderia usar como exemplo um carro. Pode ser um carro. Na hora que a gente está estudando o movimento desse carro, Ana Carolina, ele vai ser um ponto material. Entendi. Obrigada. Tá? Mas e se a conta levasse em consideração as dimensões? Então, Ana Laura, aí a gente ia ter que escolher um ponto correto no carro e adotar esse ponto para descrever o movimento. Tá certo? Para a gente saber a nossa trajetória, que eu vou mostrar aqui. Olha só. Ó, depois de ter falado de ponto material e ponto referencial, e ter falado isso daqui para o Enzo, ó, porque se a gente escolhe como referência aqui, né, no ponto referencial, a frente do carro, no início e no fim vai ter que ser a frente do carro. Não pode mudar, ok? Por isso que a gente adota que é um ponto, porque sempre vai ser o mesmo lá, tá vendo? Ó? É a frente, acaba sendo um pontinho, tá? E o que ele vai influenciar no nosso movimento? Na trajetória, tá? No caso do carro, pessoal, a trajetória não vai mudar muito, porque você escolhe um ponto lá no carro e descreve o movimento e pronto, acabou. Tá? Agora, imaginem numa roda, por exemplo. Tá? Eu tenho 3 situações aqui, ó, em que eu escolhi um ponto, né? Essa roda aqui é como se fosse um ponto referencial, tá certo? E eu escolhi um ponto lá no centro dela para analisar a trajetória dela. A trajetória é o caminho que ela faz dentro de um movimento, ok? Então, olha só. Se eu escolher um pontinho aqui no centro e eu rolar essa roda daqui para lá, vocês percebam que o pontinho lá no centro vai descrever uma trajetória paralela ao solo, em linha reta. Ok? Agora, olha só, se eu mudar esse ponto de referência aqui, ó, e botar para cima. Então, dentro do meu ponto referencial, eu coloco a minha referência lá em cima, ó, um pouquinho para cima, tirada de centro. Vocês concordam comigo que ela vai meio que fazer essa trajetória aqui ao longo de quando a roda estiver rodando. E vai mudar também se eu tacar esse ponto ainda mais para cima. Vocês estão vendo que a trajetória vai mudando se eu mudo a minha referência? Por isso que eu tenho que escolher bem a minha referência, né? O pontinho que vai ser o ponto material ali dentro do meu corpo,
tá? Porque senão eu posso ter mudança de trajetória. Ô Raul, mas num carro, né, se eu estou analisando o movimento de um carro, de uma partícula, isso daqui não vai fazer diferença. Concordo plenamente, não vai fazer diferença. Mas se a gente estiver escrevendo a trajetória, por exemplo, de um corpo celeste, isso daqui vai fazer muita diferença, porque as dimensões já são maiores, tá certo? Quando a gente está falando de corpo celeste, a gente tem sempre que colocar referência no meio. Ela sempre vai ser assim, tá? E se ela fizer uma trajetória elíptica ou em espiral, coisa do tipo, a gente vai conseguir perceber por conta da mudança na trajetória em relação ao centro dela. Ok? Então, trajetória nada mais é, pessoal, do que o caminho que um determinado corpo fez para executar um movimento. Ok? Ok. Ficou entendido aí o que é Ok, professor. trajetória? Beleza. Trajetória, pessoal, é diferente de deslocamento. Tá? Deslocamento é quanto um corpo andou no espaço. Ok? Saiu de um lugar e foi para o outro. Trajetória é se ele fez uma trajetória elíptica, se ele fez uma trajetória em espiral ou em linha reta. No nosso caso aqui que nós estamos estudando, vai ser somente em linha reta. Tranquilo? E aí, a trajetória, pessoal, também depende do ponto de vista do observador ou da sua referência. Tá certo? Eu trago aqui o exemplo de um avião, de uma bomba sendo lançada em um avião. Tá? Se eu estou aqui no chão vendo essa bomba, eu vou perceber que o piloto da aeronave aqui, ele soltou a bomba dele nesse lugar, só que como ele continuou o movimento para frente e a bomba teve que cair por conta da ação da gravidade, nós vamos perceber que ela vai ter uma trajetória parabólica. Vai formar uma parábola. Ok? Isso para eu que estou olhando aqui de baixo. Agora, para o piloto que está aqui no avião, percebam que ele solta a bomba aqui. A bomba vai indo em linha reta também por conta da inércia que ela está. Nós vamos discutir isso lá mais para frente, em algumas aulas, certo? Se a bomba está indo para frente e o piloto do avião também está, no ponto de vista dele, a bomba vai cair em linha reta para baixo. Percebe? Vai mudar a percepção, não vai ser uma parábola para o piloto do avião, não vai ser uma parábola, e sim uma linha reta. Agora, para quem está aqui no chão, a trajetória é completamente diferente. Então percebam que a trajetória vai depender do meu ponto de referência aqui, do meu referencial. Ou, como o Enzo falou, vai depender do ponto de vista do observador. Ok? Beleza, pessoal? Isso daí ficou claro? Ok, beleza. Então, beleza. Professor, inércia não é algo da primeira lei do Newton? É da primeira lei de Newton. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Todo corpo permanece em estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, enquanto não é obrigado a alterar este estado pela ação de forças que atuam de fora. Essa é a lei da inércia, segundo o mundo de Sofia. Isso. Obrigado pela observação, Isaac. Bom, pessoal, tendo todos os conceitinhos apresentados, a gente consegue estudar os movimentos retilíneos, tá? Começando pelo movimento retilíneo uniforme, ok? MRU. Então, eu coloco aqui, estudar o movimento de um corpo não é uma tarefa simples. Por isso, nós vamos começar do começo. Nós vamos fazer algumas simplificações, ok? Então, primeiro, nós vamos restringir o nosso estudo a corpos rígidos de dimensões desprezíveis. Percebam, essa situação aqui que eu expus para o Enzo, nós não vamos usar, certo? Porque ela é mais complexa. Nós vamos usar o ponto material, ok? Então, qualquer carro, qualquer partícula, qualquer coisinha vai ser um ponto se movimentando no espaço. Beleza? Outra coisa que nós vamos estudar sempre movimentos de trajetórias retilíneas, ok?
nós não estamos preocupados ainda com movimento circular, nós não estamos preocupados com movimento em trajetórias elípticas, em trajetórias espirais, nada disso. A gente vai ver só movimento retilíneo. E, como convenção, nós vamos usar que esse movimento vai acontecer no eixo X, ok? Então, ó, lá no plano cartesiano da gente, né, que é aquela cruz, a gente tinha o eixo X na horizontal, então é esse que nós vamos usar para descrever o nosso movimento, certo? E eu chamo aqui, eu falo que vai ser o nosso sistema de referência. Tranquilo, pessoal? Então, por enquanto, todos os nossos estudos vão se basear no eixo X. Beleza? Tranquilo? Beleza. Beleza. Então, estamos combinados. Bom. Oi, pode falar. Então, tem algumas páginas aqui no livro O Mundo de Sofia, que é uma introdução à história da filosofia, que fala sobre essa questão do movimento. E dá um exemplo muito interessante da bolinha de gude comportando. Isso, se comportando na mesa. E como que ela não vai em linha reta? Ela tem uma certa inclinação na curvatura. Uhum. Se o senhor quisesse, eu até queria mandar essas páginas, que é um exemplo bem legal. Beleza, pode mandar sim, pode mandar. Interessante. Adrian, teremos exercício de fixação sobre esse conteúdo? Estou fazendo, meu amorzinho. Já estou fazendo, será disponibilizado até o final do dia, que é meia-noite. Tá bom? Mas vai ter sim. Beleza? Bom, e aí ó, a gente tem que começar a falar sobre posição e deslocamento. A gente tem... Nossa, eu enrolei aqui, hein? Eu me empolguei. Ó, posição e deslocamento. Então vamos imaginar um corpo, pessoal, se movimentando em uma trajetória retilínea sobre o eixo X. Tá certo? Eixo X, eixo da horizontal, ok? O eixo X, pessoal, ele é como se fosse infinito, entre aspas, tá bom? Quando ele tem uma flechinha aqui, ó, o eixo tem uma flechinha, quer dizer que ele é infinito, ok? Beleza? Então olha lá, olha o que eu falo. Iniciando a cronometragem desse movimento no instante t0, tá aqui, a posição ocupada pelo ponto material nesse instante será a posição inicial. Ô Raul, mas esse ponto pode iniciar o movimento aqui no zero? Pode. Como ela pode iniciar o movimento em qualquer posição do eixo X. Só que o instante de tempo sempre vai ser zero. Ok? Então, instante de tempo zero está atrelado a uma posição x0. Certo? A partir do momento que eu quiser parar de analisar o movimento desse corpo e parar o meu cronômetro, esse instante de tempo vai ser o instante de tempo final, que vai ser atrelado a uma posição final. Então, para inicial, a gente vai ter as nomenclaturas de tempo t0 e de deslocamento x0. E para final, a gente vai ter a nomenclatura de tempo de t e de deslocamento em x. Se a gente for analisar aqui, ó, esse deslocamento de x menos o x0, nada mais é do que o tal do meu ΔX, certo? Assim como vai acontecer para o meu, deixa eu colocar aqui, ó, ΔT. Delta, pessoal, quer dizer variação, ok? Então, um T final menos um T inicial é o meu ΔT. Então tem que ser sempre final menos inicial, tá? Para não dar negativo à toa, certo? A gente pode ter tempo negativo, a gente não vai ter, mas deslocamento negativo a gente pode ter. Eu vou falar sobre isso, ok? Então, o triângulozinho aqui, o delta, foi o Matheus, né? O Matheus que falou aquela hora. Matheus. Isso. Ó, o delta aqui nada mais quer dizer do que variação. Ok? E como que a gente faz essa variação? Bom, eu falei, né? Que velocidade média, a definição é ΔX sobre ΔT, não é? E o tal do meu delta, ele quer dizer a posição final menos a posição inicial, para x. E para tempo,
o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Então, ó, percebam, pessoal, que eu posso abrir essa equação aqui para isso daqui. Certo? Se eu sei que delta é variação, então, olha, é variação no eixo x dividido por variação no tempo. Beleza? Pegaram a ideia aí? Alguma dúvida? Beleza. Não entendi muito bem a lógica. Tá, Ana Laura, ó, vou voltar. Vou voltar, certo? Aqui, ó. Eu vou voltar aqui, certo? Imagina que eu estou estudando um corpinho. Esse corpinho aqui, ó. Tá? E eu vou, a partir desse ponto aqui no eixo X, eu vou começar a descrever o movimento dele. Certo? E eu vou querer calcular a velocidade dele e tudo mais. Para eu calcular a velocidade, o que eu tenho que ter? A variação no deslocamento, né? A variação no espaço, né? De um ponto inicial até um ponto final, dividido pela variação no tempo. Certo? Então, ó, com ele nessa posição, vai começar o movimento e eu vou disparar o meu cronômetro. Certo? Então, essa posição aqui eu adoto como sendo a posição inicial e o tempo vai ser o tempo zero. Tranquilo? Até aqui, tá beleza? Beleza. O corpo vai começar a se movimentar, ó. Ele vai indo, se movimentando. E o meu cronômetro tá rodando, cara. Tá rodando, beleza? Ele vai se movimentando, se movimentando, se movimentando. Na hora que ele chegar aqui, eu vou parar meu cronômetro. Certo? Beleza? Então eu vou ter um tempo final, que é aquele que eu registrei, menos zero. Então é o tempo total que ele percorreu. É o meu ΔT. Beleza? E eu vou ter também um deslocamento. Quer dizer, ele saiu desse ponto até esse daqui. Tranquilo? Esse ponto final aqui, ó, é o quanto ele se movimentou em relação ao ponto inicial. Então nada mais é, Ana, do que esse ponto no espaço menos esse inicial. Por exemplo, nesse caso aqui, ele não saiu do zero. Meu ponto inicial é mais ou menos no 10, vamos supor. Tá certo? E o meu ponto final aqui é mais ou menos lá no 50. Se o meu ponto final é 50 e o meu inicial é 10, eu coloco aqui, ó, na variação, final 50 menos 10, o meu ΔX vai ser de 40. Pegou a ideia? Beleza. O Kaique, o tempo vai começar no zero, mas ele não termina no zero, né? Se ele terminar no zero, é porque não teve deslocamento. Ok? Não. Não. Ele começa no zero e termina, por exemplo, no 10, no 20, no 30. Isso. Não tem jeito, né? De ter um deslocamento e não conseguir registrar o tempo. Por mais que o deslocamento seja rápido, mas vai ter uma variação no tempo. Não tem jeito. Isso, Ana Carolina. Nós vamos derivar para a fórmula do sorvete. E eu vou mostrar para vocês como que é. Tá? Não sempre, Carlos. O x0 ele pode começar em qualquer ponto do eixo x. Ok? Percebam aqui, ó, que nesse caso o x0 ele está fora do zero aqui. Mas ele pode começar aqui no ponto zero. A gente só coloca essa nomenclatura de x0 para falar que é o inicial. Ok? Beleza, pessoal? Tranquilo? Ô, professor. Pode falar. No exemplo que o senhor deu, por exemplo, o x0 era 10. Uhum. Esse 10 era o quê? É a posição inicial. Você pensa nele assim, Matheus, como sendo a posição em que a minha bolinha está aqui no eixo X é na posição 10. 10 o quê? 10 metros, 10 quilômetros, 10 milímetros. Entendeu? A posição dentro do eixo X. Certo? Agora,
essa bolinha poderia ter começado o movimento dela a partir do zero. Quanto que seria o meu x inicial, que é o meu x zero? Zero. Ela começou daqui. A posição inicial dela é zero. Ok? Ok. Obrigado. O zero não importa. Ah, isso, Ana Laura. O zerinho que está aqui embaixo, ó, é só para falar assim para vocês. Esse x aqui é diferente desse. Esse daqui é o inicial. Por isso que eu ponho um zero. Ok? Da forma física me assusta. Ah, também tem essa. Ah, eu estava falando do outro zero ali. Ah, deixa eu ver o que você falou. O que importa é o ponto inicial, então. O zero não é... Isso, o ponto inicial. Bela observação. O ponto inicial, pessoal, no exercício, eu dou. Quando eu não der, quem que eu vou dar? O delta, que é o deslocamento. Ok? Quando eu falar assim, o ponto inicial é 0 e o ponto final é 40. Vocês já sabem que vocês vão ter que fazer 40 menos 0. Se eu falar o ponto inicial é 10 e o ponto final é 30, vocês vão ter que fazer 30 menos 10. Agora, se eu falar o deslocamento de um corpo foi de 50 metros, vocês sabem que já é ΔX direto. Não tem zero, não tem nada. Beleza? Já é o deslocamento. Tranquilo? Beleza. Alguém mais tem dúvida, pessoal? Não pode ficar com dúvida nisso aqui, hein? Vamos tirar todas. Bom, se alguém mais tiver, por favor, me chama. Bom, e aí vocês percebam, ó, que daqui... Deixa eu ver se eu consigo puxar esse cara aqui pra cima. Tá meio ruim. Daqui, pessoal... Aí, ficou melhor. Daqui, a gente pode destrinchar o ΔX e o ΔT, como eu falei para vocês, né? De x final menos x inicial, tempo final menos tempo inicial, ok? E disso daqui se transformar nisso daqui de baixo. Tranquilo? Aí, a gente faz uma tratativa matemática para a gente descobrir a tal da lei horária do movimento retilíneo uniforme. Ok? O que a gente faz? A gente pega esse t menos t0 ou o ΔT que está aqui embaixo e joga para o outro lado multiplicando. Tudo isso daqui, certo? Que é o ΔT. Está aqui embaixo dividindo, volta para lá multiplicando, certo? Vai sobrar x menos x0. O x0 ele não é interessante para mim. Eu vou querer saber o x final, certo? O x inicial ele está com sinal negativo aqui junto com o x. Eu passo para o outro lado da igualdade, ele fica com sinal positivo. Então está ele aqui, ó, sinalzinho positivo, né, que a gente acaba não colocando. Aqui já tinha um outro positivo. Eu coloco um mais e repito o resto que está aqui. Então essa daqui acaba sendo a lei horária do movimento retilíneo uniforme. Ela descreve, pessoal, como que o corpo se desloca com uma velocidade constante. Ok? Nesse caso aqui, a gente consegue saber qualquer posição do corpo sabendo a posição inicial e a velocidade média dele. Então, qualquer posição em qualquer intervalo de tempo, a gente consegue calcular. Ok? E também tem um uso da lei horária, né? Se você consegue a equação horária daquele movimento, você consegue descrever qualquer coisa dentro das suas possibilidades aí, né? Você consegue saber o ponto inicial dele, você consegue saber a velocidade média, você consegue saber o intervalo de tempo que ele demorou para percorrer um determinado espaço, ok? Tudo com a lei horária do movimento retilíneo uniforme. Alguém tem alguma dúvida? Ficou dúvida aí? Na lei horária? Eu vou gravar um vídeo ensinando vocês a usar isso daqui, a usar essa equação, tá bom, pessoal? Fiquem tranquilos, tá? Professor. Oi. Então, com licença, eu fiquei com dúvida naquela parte do, por exemplo, do delta. Eu já entendi a parte do ponto de partida, que vai
sendo subtraído ou pelo tempo ou pelo eixo X, mas ainda fiquei em dúvida na parte do delta, quando não te dá o valor inicial e dá o delta. Essa é a minha dúvida. Ah, tá. É assim, Isaac. Quando eu falar para você assim no exercício, olha, um carro saiu do ponto inicial de um determinado ponto, do ponto inicial, do zero, e foi até 50 quilômetros, certo? 50 é o final, 0 é o inicial. 50 menos 0, o meu delta vai ser 50 quilômetros. Tranquilo? Só isso. Agora se eu falar assim para você, ó, um carro vai sair da posição do quilômetro 10 de uma estrada e ele vai andar até o quilômetro 60. Qual que vai ser teu deslocamento? 10, 50. Hã? 60 menos 10, 50. Exatamente. Esse vai ser o seu deslocamento, o seu ΔX. Agora, se eu falar assim para você, o deslocamento de um carro foi de 90 km. Te interessa o ponto inicial e o ponto final? Aí esse já é o delta, professor. Esse já é o delta direto. Já é o valor, então. Já é o valor. Se eu falar para você, olha... O valor inicial 0 e o delta é quase a mesma coisa, então. Quase não, é a mesma coisa, né? Porque o delta, se ele deu 50, é porque eu tomei como meu ponto inicial o 0. Entendeu? Entendi, professor. Muito obrigado. De nada. Alguém mais tem alguma mais dúvida sobre isso, pessoal? Se tiver, pode falar, tá? Ô, professor, só tenho um pouco de dúvida ainda sobre a diferença de velocidade média e velocidade espontânea. A instantânea? Isso. Ó, vamos combinar assim que elas são a mesma coisa, certo? Elas são a mesma coisa, tá? Mas é um combinado nosso. Só que na velocidade instantânea, eu considero um intervalo de tempo muito pequeno. Por exemplo, 10 milissegundos, 5 milissegundos, é num instante de tempo bem pouquinho. Tudo bem? Compreendi. Você vê, né? Pela própria definição, instantânea é num instante, é um estalar de dedo. Por exemplo, bem rapidinho. Se eu percorresse 1 km na velocidade da luz, seria uma velocidade instantânea. Então, depende do tempo que você demora, né? Então não precisa nem ser na velocidade da luz, né, Isaac? Perceba, se eu quero achar a velocidade de um corpo num instante de tempo muito pequenininho, eu só vou ter que saber qual é esse instante de tempo muito pequenininho e quanto que ele percorreu nesse instante de tempo. É uma velocidade instantânea. É ali, tá? E pode ser, Mateus, 10 km por hora, 5 km por hora, tá? Depende muito do tempo que eu vou ficar analisando isso. Mas, ó, entendeu? Não se preocupa com velocidade instantânea, não. É só um conceito que eu trago para vocês saberem para aonde pode ser aplicada a velocidade média. Ok? Ok, professor. É só tirar de onde ele começou. Exatamente, Maísa. Certíssimo. Essa depende do tempo, então, e não do tamanho do percurso. Só que, ó, Kaique, você concorda comigo que se um corpo está se movimentando, se ele está se movimentando em velocidade constante, tá? Em qualquer tempo que eu analisar o movimento, vai ter um deslocamento? Você concorda comigo? Então, o tempo que acaba definindo o percurso. Se o corpo está andando em velocidade constante, qualquer instante de tempo ele vai andar um pouquinho. Se eu colocar um instante de tempo muito pequeno, ele vai andar também um percurso muito pequeno. O deslocamento dele vai ser pequeno. Exatamente. Porque a velocidade é muito grande. Ok? Não. Velocidade instantânea não tem a ver com o quanto de velocidade que tem. Se é muito grande ou muito pequena a velocidade. Só tem a ver com o tempo que a gente está pegando ali. Instantânea. É num instante de tempo. Bem pouquinho. Pode ser, o Kaique, 100 km por hora. Tá? Se um carro está andando a 100 km por hora
e eu vejo o movimento dele só dentro de 1 segundo, é dentro de um instante. Os 100 km por hora não vai mudar. Só que o quanto ele vai andar nesse instante de tempo vai mudar. Se eu analisar o movimento em 10 segundos, ele não vai andar mais do que em 1 segundo? É isso que acaba sendo velocidade instantânea. É só eu analisar aquele tempo num espaço de tempo muito pequeno, onde não dá para ter variação. Isso. Beleza, pessoal? Bom, então, ó, alguém falou aí, a equação do sorvete é a equação do sorvete. Só que aqui, pessoal, a gente vê de uma maneira mais matemática, né? Lá no ensino médio, quem conseguiu ver, viu lá como um S aqui no lugar do X. O S é de space, vem do inglês. A gente não vai falar em inglês aqui, a gente usa a língua universal da matemática, que é mais fácil. Ao invés do S, a gente vai usar X. Então, X é igual a x0 mais V delta T. Ok? E lá vocês viram, S é igual a S0 mais VT. Mas tranquilo, é só questão de nomenclatura, tá? Beleza? Para quem perguntou, eu não lembro quem que foi. Ah, aqui, ó. Ana Carolina. Tá bom, Ana Carolina? É a mesma equação. A gente só mudou as variáveis aí. Tranquilo? Bom, pessoal. E aí, ó, já vou terminar rapidinho. E aí, ó, a gente pode descrever a velocidade média por meio de uma equação da reta, ok? Então a gente vai perceber que se a gente fizer um gráfico do movimento, esse gráfico para a velocidade média, ele vai ter essa carinha aqui, tá? Então a gente vai perceber, se a gente colocar o deslocamento dele aqui no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal, a gente vai perceber que a velocidade vai poder ser descrita por uma reta inclinada. A velocidade média, tá, pessoal? Tranquilo? A velocidade média, aquela que não varia no tempo, ok? E aí a gente também consegue analisar que essa reta é descrita pela equação x é igual a at mais b. Ok? Então quer dizer que o meu deslocamento é dado por um coeficiente angular vezes o tempo mais um coeficiente linear. Tranquilo? Vocês podem ter visto também em algum momento, ou vão ver, y é igual a ax mais b. Isso daí talvez vocês vão ver ao longo do primeiro ano aí, tá bom? Beleza? E o que quer dizer esse gráfico, tá? Quer dizer que qualquer instante de tempo que você analisar esse movimento, ó, percebam que o movimento acontece nesse percurso todo aqui, ó, e nesse espaço de tempo todo, tá vendo? Ó? Nesse percurso todo e nesse espaço de tempo todo. Só que em qualquer um dos pedacinhos que eu pegar aqui de espaço de tempo e percurso, a velocidade nunca vai mudar. Ok? Então, ó, eu falo que a velocidade média ela é constante no tempo. Percebam que eu mudei aqui, ó, o eixo Y aqui. Ao invés de eu colocar deslocamento, eu coloquei velocidade. E a velocidade no tempo ela é constante. Ok? Alguma dúvida aqui sobre representação gráfica, pessoal? Professor, eu não entendi muito bem essa parte. Não, aonde travou aí, Matheus? Fala para mim. Aquela fórmula que você passou ali do AT. Ah, tá. Ó, não se preocupa com isso. Vocês não devem ter visto equação da reta ainda. Vocês vão ver em matemática ainda no primeiro ano, tá? Depois, quando vocês verem, vai ficar um pouco mais claro. Mas isso daqui eu não vou cobrar de vocês, não. Fiquem tranquilos, porque eu sei que vocês não aprenderam ainda. É só para vocês saberem, ó. Isso daqui, o movimento, né, a velocidade média, ela pode ser descrita como uma reta. E a equação da reta é do formato x igual a at mais b. Ok? Mas por enquanto não precisa se preocupar, não. Vocês vão ver lá em matemática
como que traça esse gráfico aqui, como calcula todas as coisinhas aqui, tá bom? A única coisa que você tem que lembrar de cabeça assim, ó, é que se eu estou falando em velocidade média, a velocidade vai ser constante no tempo. Ela nunca pode mudar. O que vai mudar é a distância percorrida e o tempo. A velocidade, não, nunca muda. Tá vendo? Ó? Em qualquer instante de tempo, ela é fixa. Tranquilo? Entendi, professor. E aí, pessoal, pode acontecer também um caso que a gente chama de deslocamento retrógrado, movimento retrógrado, tá? Como que funciona o movimento retrógrado? Não é que você está voltando no tempo, tá? O tempo sempre vai andar para frente. Mas, em relação ao nosso referencial, que é o eixo X, que corre da direita para a esquerda, o movimento retrógrado é como se o corpo viesse da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita, ok? Então percebam que no gráfico aqui, ó, ele está saindo do ponto mais distante e vindo para o ponto mais próximo. É como eu falar assim, ó, aqui em São João é o meu zero, certo? Então eu vou pegar o meu carrinho, vou sair de São João e vou até Aguaí, 20 km, certo? Depois eu vou sair do 20 e vou vir para o zero. Esse movimento de sair do 20 e vir para o zero é um movimento retrógrado. Ok? Ele só é retrógrado porque é contrário ao plano de referência nosso aí. Tudo bem? Pegaram o que é movimento retrógrado? Sim. Beleza. Eu vou dar exemplo, tá, Kaique? Fica tranquilo. Retrógrado me lembra atrasado. Lembra. Me lembra também. Mas imagina que o movimento só está acontecendo no sentido contrário do que a gente achava que era certo. Achava não, que a gente adotou que era certo. Ok? Ele só está vindo de trás para frente. Retrógrado me lembra a atual situação do Brasil. Também. Beleza, pessoal? E aí aqui no final eu faço um catado das equações que a gente viu hoje. Ok? De velocidade média, que velocidade média é ΔX sobre ΔT, né? E que o delta nada mais é do que o x, deixa eu deixar isso aqui mais palatável, do que o x no tempo, certo? O x0 é o x menos o x0. Opa, peraí. Deixa eu colocar um xzinho aqui e apagar ali. Oh, meu Deus do céu, confira. X menos x0, ok? E que a equação da lei horária do movimento retilíneo uniforme é dada por x igual a um x de t, né? X igual a x0 mais v t menos t0. E isso daqui, pessoal, nada mais é do que... Eu vou colocar aqui, ó. Isso daqui nada mais é do que isso aqui, ó. Vezes delta t. Ok? Esse t menos t0 aqui é o delta t. Certo? Aí fica mais perto do sorvete, né? Beleza? E aqui eu coloco que graficamente o V representa o coeficiente angular da reta no gráfico x versus t. Tá? Nesse gráfico aqui, ó, a minha velocidade é o coeficiente angular. E o coeficiente angular, vocês vão aprender lá que quando vocês usarem essa equação aqui, ioiô, michoxô, quem já viu, né? Nada mais é do que o m. O meu mzinho aqui nada mais é do que a minha velocidade. Ok? E também, né, falando por meio de geometria analítica, a minha velocidade acaba por ser também a tangente de um ângulo alfa. Tá certo? Porque olha aqui, ó, se a gente olhar para esse gráfico e projetar essa reta aqui
e essa reta para cá, nós vamos ter um triângulo retângulo. Tá certo? Essa inclinação aqui nada mais é do que o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. E isso é tangente de um ângulo alfa. Tá? Mas isso daqui, pessoal, ó, informação adicional. O que vocês têm que guardar por enquanto é essa parte de cima. Que a velocidade média é ΔX sobre ΔT, certo? E que a lei horária do MRU é x igual a x0 mais v vezes ΔT. Ok? Tudo bem? Ok, professor. Eu só gostaria de saber se o senhor vai fazer aulas assíncronas sobre esse assunto todo. Vou resolver alguns exercícios. Eu selecionei alguns aqui agora para eu falar, né, de como vocês usam o ΔX sobre ΔT, o cálculo de velocidade média mais simples, alguns cálculos sobre lei horária, tá? E alguns exercícios sobre a análise gráfica do movimento retilíneo uniforme, que vocês vão precisar também, tá? Eu vou fazer aulas assíncronas sobre isso e vou colocar alguns exercícios lá para vocês, tá? Deixa eu perguntar, vocês preferem que eu coloque exercíciozinhos mais simples ou eu posso colocar uns exercícios de vestibular para vocês irem treinando? Vestibular. Beleza. Simples, mais simples, simples, vestibular. Simples, pelo amor. Pode pôr no vestibular. Ó, então eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar como exercícios... Mas não fazem bons marinheiros. Eu vou colocar como exercícios de fixação alguns exercícios mais simples. E vou colocar alguns exercícios de vestibular para quem quiser fazer. Eu não vou cobrar, beleza? Mas eu vou colocar lá uns de vestibular também. Quem quiser fazer, faça. Quem não quiser, não faz. Tranquilo? Aí quem quiser treinar mais, treina mais. Beleza? Tranquileba? De nada, Giovana. Então tá bom, pessoal. Então eu não vou me alongar mais, senão eu vou pegar a aula do outro professor. Pede desculpa para ele lá depois. Muito obrigado. Deixa eu parar.